seja nosso Senhor Jesus Cristo. Lá nos inícios da renovação, havia um grupo evangélico, Cantores por Cristo, que fizeram um trabalho nas igrejas evangélicas. Eles iam de igreja em igreja, de cidade em cidade, ensinando músicas, e ensinando a cantar, e ensinando a como ministrar a música. O principal era ensinar como ministrar a música, e eles tinham um lema tirado do Salmo 18, versículo 15, que diz: que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma, que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Eu vou repetir: que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma. A alma tem uma voz também. Que vos agrade o cantar da minha alma, que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Eu vou dizer e você vai repetir: que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma, que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Você pode tomar também como lema para o seu ministério de música. Quando eu digo seu, não é aquele que você tem, não, é o seu pessoal. Você tomar como lema para o seu ministério de música esse versículo, porque é uma dádiva do Senhor. Para começar, eu pego o livro de Josué, capítulo 6, versículo de 1 a 5, que é a conquista de Jericó. Se o pessoal do som puder melhorar o meu retorno, vai ser bom. Todo músico briga por isso, né? O retorno é sempre um problema, mas não está sendo um problema não, mas eu queria que melhorasse. Isso, já tem uma melhorada já. Josué, capítulo 6, de 1 a 5. Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas. Eles não queriam deixar os israelitas passar de jeito nenhum. Eles iam para a terra prometida, tinham saído do Egito, o Senhor os libertou com prodígios maravilhosos, mas agora o povo de Jericó estava impedindo que eles passassem por ali, e ninguém saía dela, nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: vê, entreguei-te Jericó. O Senhor já disse de antemão: entreguei-te Jericó. O Senhor é assim, e é preciso que com fé nós acolhamos aquilo que o Senhor diz: entreguei-te Jericó. Jericó estava lá, o povo estava lá, eles estavam impedindo a passagem, as muralhas eram enormes, mas o Senhor já tinha dito: entreguei-te Jericó. Seu rei e seus valentes guerreiros, também o rei, também os seus valentes guerreiros, já te entreguei. Você acredita realmente nas coisas que o Senhor diz de antemão a você, no seu ministério de música? É uma coisa muito importante, gente. É assim que se desenvolve o dom da fé, que está em 1 Coríntios capítulo 12. A fé derruba muralhas, a fé ressuscita mortos, a fé cura doenças, a fé consegue meios, a fé traz prosperidade, mas é preciso ter fé. E fé, explica a carta aos Hebreus capítulo 12, é aquilo que nós não vemos, mas como diz a respeito de Moisés, que Moisés caminhava como se visse o invisível. Parece uma frase atrapalhada, né? Moisés caminhava como se visse o invisível. O invisível é invisível, não se vê, é invisível. Mas Moisés caminhava como se visse o invisível.
músicos meus irmãos, músicos meus filhos, caminhem nessa fé, caminhem como se visse o invisível em tudo, para o seu ministério desempenhado, para os seus companheiros de ministério, para a aquisição de aparelhagem de que você precisa, para o bom êxito do seu ministério exercido na igreja, na liturgia, num show. Acredite de antemão, acredite no invisível, e claro, acreditando no invisível, reze, e aí as maravilhas acontecem. Vocês estão sentados diante de maravilhas. Acho que todos vocês conhecem. Se você não conhece ainda, vai ver o centro de evangelização, que fica aqui um pouco mais abaixo. A grandeza que é aquele centro de evangelização. 120 mil pessoas cabem naquele local. Nós nunca podíamos supor que isso fosse possível. Mas eu digo a você, eu rezava o terço ali ao lado, caminhando numa estradinha, e eu via ali, quando eu digo eu via, não é que eu estivesse vendo, na fé, eu via ali um estádio, pelo formato do terreno, dos dois lados, a parte plana embaixo, só que na parte plana embaixo, passava um riachinho, que eram os dejetos da Sabesp, que fica aqui na frente. Então aquela terra era uma terra detestável, horrível, mas eu vi ali um estádio, e eu rezava, todas as tardes, rezando o terço. Está lá, está lá. Se você quer ver uma obra de fé, vá ver, e contemple a beleza, inclusive a majestade que tem aquele centro de evangelização. Nós, no Ministério de Músico, precisamos aprender a acreditar, a ter fé, e fé é caminhar como Moisés, como se visse o invisível. Não existe ainda, mas na fé nós temos no coração que aquilo já existe. E quando nós rezamos assim, as coisas acontecem. Mas eu volto à leitura. Vê, eu entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Dai a volta à cidade, vós todos, homens de guerra. Essa palavra, homens de guerra, aqui, é a tradução portuguesa fraca de Gibor, no hebraico. Gibor eram os valentes guerreiros que iam à frente do exército. O rei vinha atrás, na frente do rei, para protegê-lo e para enfrentar o inimigo, para enfrentar as muralhas, iam os Gibor. Logo, eles eram os que mais sofriam, eles precisavam ser muito mais fortes, mas era preciso que houvesse Gibor. E Deus está dizendo a Josué que Ele entrega também a eles os Gibor, os valentes guerreiros. Daí Deus dá uma ordem, versículo 3. Dai a volta, vós todos, homens de guerra, contornai a toda a cidade uma vez. Assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. Veja bem, o que acontecia? Iam os guerreiros, sim, mas na frente dos guerreiros, quem ia? 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas. Você entendeu? Você é um desses. E o Ministério de Música é isto. O Ministério de Música vai à frente, e é preciso que se vá à frente. Os guerreiros vêm atrás, mas Deus quis, lá em Jericó, que os músicos fossem à frente, enfrentando Jericó, seu rei, seus valentes guerreiros, seus Gibor, seu povo. E eles enfrentaram,
Então, saiba disso. Você, Ministério de Música, precisa ter essa valentia, essa ousadia. Você precisa ir à frente ainda dos guerreiros, tocando os seus instrumentos. E aqui durante a minha pregação, eu falarei várias vezes a respeito dos instrumentistas, porque em geral quando se fala dos músicos, se fala dos cantores, mas eu vou puxar a sardinha bastante para os músicos, porque os que tocam teclado, guitarra, violão, bateria, etc, etc, pistão, como é que chama? Saxofone, flauta, baixo. Vocês são músicos também, vocês são ministros de música. Ministro de música não é aquele que vem aqui na frente do microfone e canta e movimenta o povo, não. Ministro de música é você, todos vocês, um por um. O baterista é ministro de música. Se você não faz uma musicalidade inspirada, ungida, estraga tudo. Mas se você faz uma musicalidade inspirada, ungida, toda a assembleia é contagiada. Você talvez não se aperceba, mas até o baterista. Agora imagina o restante. Daí vem também os que cantam, não os retiro, mas todos precisam ser ministros ungidos, como aqueles que iam à frente do exército rodeando Jericó. Versículo 5: quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor e a muralha da cidade desabará. Veja, Deus falou de antemão, não tinha acontecido ainda. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor. Clamor é clamor, não é grito, é um grande clamor, é uma grande oração. Soltará um grande clamor e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar de frente. E você sabe que realmente isso aconteceu. Deus disse de antemão. Nessa passagem do capítulo 6 de Josué, se repete 3 vezes. Primeiro quando Deus fala com Josué, depois quando Josué fala com os sacerdotes, e uma terceira vez ainda é falado isso tudo. E o que aconteceu? Quando, obedecendo a Deus, deram a 7ª volta, a muralha de Jericó desabou. Todas as muralhas do pecado, da droga, da prostituição, do roubo, dos desatinos em que grande parte do nosso povo está, grande parte da nossa juventude está, vai desabar. Essa muralha vai desabar se você, ministro de música, realmente fizer o seu ministério ungido, consagrado. Se você fizer como o Senhor disse, vai acontecer para Jericó, vai acontecer com você. Muralhas cairão, muralhas e mais muralhas cairão. Isso é o mais importante. Salvação de almas, batismo no Espírito, encontro pessoal com Jesus, isso acontecerá. E também o restante que for necessário. Novos músicos, prosperidade, aparelhagem necessária, dinheiro para poder viajar, tudo isso vai acontecer se você acreditar. Diga comigo: se eu acreditar, maravilhas acontecerão.
Como aconteceu em Jericó, acontecerá comigo e com o ministério que me acompanha. Realiza isso, Senhor. Eu quero realizá-lo. Por isso, os ministros de música precisam rezar com a voz e rezar com o coração. Veja, você não está apenas diante de um microfone, movimentando um povo, uma assembleia. Claro, você está à frente de um povo, movimentando uma assembleia, mas é preciso muito mais, para que a graça, para que a bênção, para que a unção aconteça, para que as transformações aconteçam, você precisa rezar e cantar com a voz e com o coração. Vocês, instrumentistas, precisam tocar com os dedos, com a mente e com o coração. Vocês precisam tocar com unção. É preciso unção. Eu não sou apenas um tecladista que faço 1000 coisas no teclado. Eu não sou apenas um violonista ou guitarrista que faço misérias na guitarra ou no violão. Eu não sou apenas um baterista que remexe e faz essas coisas mais maravilhosas. Não, eu sou um ministro de música. Eu estou ministrando através da música os meus irmãos. Vocês ficam de lado. Mas há um povo inteiro. E nós temos uma obrigação maior. Pela televisão, milhares de pessoas no Brasil inteiro e no mundo acompanham. Ontem na missa, o Padre Delton registrou pessoas do exterior que já tinham entrado em contato do que acontecia aqui na Canção Nova em Cachoeira Paulista. Então, milhares de pessoas espalhadas estão sedentas, necessitadas, e você, músico, não é simplesmente um batedor de bateria, não é apenas um tocador de violão, de guitarra, você não é apenas um tocador de saxofone ou de flauta, você é um ministro de música, e ministro de música quer dizer você ministra tanto quanto um padre ministra. Claro, você não tem o sacramento da ordem, mas como um padre ministra, você ministra através da música. E até deixa eu acertar, não é ministrar a música simplesmente, não, você ministra ao povo no poder do Espírito através da música. Que beleza! Eu louvo a Deus pela minha musicalidade. Eu louvo a Deus pelas músicas que eu pude compor. Eu louvo a Deus porque todas elas foram compostas em momentos chaves da minha vida. Todas elas têm história. Talvez você não precise ter história de todas as suas músicas, mas todas elas precisam ser da inspiração. Deixa eu falar para vocês todos, né? Todas as suas músicas compostas, cantadas, tocadas, precisam vir da inspiração, precisam vir da unção. Louvado seja Deus, para sempre. Por isso, o ministro de música precisa preparar a oração. Em geral, nós começamos um encontro, seja ele qual for, com músicas. E passado um tempo, vem a oração. Um grupo de oração é assim, um grande encontro no Morumbi, por exemplo, é assim. Um encontro aqui é assim, um encontro lá no seu grupo de oração é assim. Por isso você precisa saber escolher que músicas tocar. Não toque por tocar, não toque as músicas que dá na sua telha.
Já comece a pedir inspiração, porque você está preparando a oração. Claro, em geral começamos com músicas animadas, mas há músicas animadas que são ungidas, e se você ministra com unção, você já começa a ungir. Os guerreiros se untavam, se ungiam com óleo, para irem para a luta e para irem para a batalha. Você já está ungindo as pessoas, preparando-as para a oração e depois para a pregação. Então, veja que música você vai tocar. Não toque qualquer música. Não fique numa série de músicas, só porque é uma série. E aquela bateção e bateção de palmas. Não. Deverão ser músicas de início animadas, mas já preparando a oração. Você tem que saber onde você vai chegar, onde é preciso chegar, muito mais do que onde você quer chegar. É preciso, o Senhor Jesus quer que se chegue lá, o Espírito Santo quer que se chegue lá. Então você precisa ser dócil e ver que músicas você canta na preparação da oração e na preparação da pregação. É uma coisa muito importante, e eu incluo todos: os cantores, os musicistas, instrumentistas, homens, mulheres. Eu até usaria o termo: você precisa discernir, e discernimento se faz no Espírito, discernir a música com que você vai terminar para a oração começar, a música com que você vai cantar para começar a pregação. Discernir. Não vá pela sua cabeça, não vá por aquilo que você conhece. Consulte o Espírito Santo. Não diz Santiago que quem não tem sabedoria, peça a Deus, Ele dará assim de mãos abertas. Peça realmente a sabedoria do Espírito, que lhe dê discernimento. E uma coisa muito importante, aí eu chamo mais uma vez a atenção dos instrumentistas. A pregação é também para os instrumentistas. Já vi muito acontecer isso, aqui e fora daqui, que quando começa a pregação, os instrumentistas fora, voam como pombas saindo do pombal. Está precisando ir no banheiro? Vai, meu filho, mas volta logo. Precisa tomar uma água? Vai, toma água e volta logo. A pregação é para você também. E daí, o que está dirigindo o Ministério de Música e os instrumentistas precisam discernir com que música vai terminar a pregação. Ah, meu Deus do céu, que coisa terrível. Como a gente que é pregador pena com isso, com certos ministérios, com as músicas que vão terminar. Quantas vezes aconteceu comigo, termino a pregação, pela graça de Deus, lá naquele auge, na unção, e a música que vem não tem nada a ver, e pior ainda, a música que vem estraga tudo que você acabou de dizer. Então, ministros de música e musicistas, discernam, e até é possível isso, porque o discernimento também às vezes se faz comunitariamente. Inspirem uns aos outros, vamos cantar tal música. Por quê? Porque o padre, porque o pregador está falando disso, e mais isso, e mais isso, e mais isso. Então, daí a coisa vai ser maravilhosa. A música final vai ser o apogeu. Ela vai fechar aquilo que foi a pregação, selar aquilo que foi a pregação. E você sabe muito bem, no livro do Apocalipse, o que é selar. Aquela música vai selar a pregação, e ela vai ser selada no coração das pessoas. Ela vai ser selada no coração das pessoas.
Deixa eu fazer uma pequena observação para todos. Frei Raniero Cantalamessa, que é somente o pregador papal, ele diz que o canto em línguas é produzido pelo Espírito Santo. E disse ele, para que isso aconteça realmente, é preciso que os músicos deem o tom. Dado o tom, os músicos se calem e deixem que o Espírito produza o canto que ele quer. Você entendeu? Eu vou repetir. Não sou eu. Se o Papa e os cardeais acolhem a pregação do Padre Raniero Cantalamessa, do Frei Raniero Cantalamessa, pregador papal, não vamos nós acolher a palavra dele? E a palavra dele é isso. O canto em línguas é produzido pelo Espírito Santo. Quem produz, que veja que palavra bonita. Você sabe o que é produzir, você sabe o que é um produtor. Quem produz o canto em línguas é o Espírito Santo. Então, os músicos, diz o Padre Raniero, dão o tom. E daí para frente, se calam. Instrumento nenhum toca, nem teclado, muito menos bateria. É algo de novo, eu acho que devemos obedecer. Repito, os cardeais e o Papa acolhem a palavra de Raniero Cantalamessa. Não vamos nós acolher? Seria uma tolice muito grande nós não acolhermos. O que pode fazer talvez, o que está conduzindo, é se o canto em línguas estiver meio fraco, ou começar a baixar, ele no microfone, em línguas, e veja, nunca falando, nunca introduzindo outra oração. Se é para orar em línguas, é para orar em línguas. Se é para cantar em línguas, é para cantar em línguas. Então, ele vem ao microfone e em línguas cantando, ele ajuda, movimenta, faz com que a coisa volte a uma boa graduação. E daí, passado um pouquinho, ele deixa para quê? Para que o Espírito Santo possa produzir a música que ele quer, o canto que ele quer. Se não fica o canto do que está no microfone, entendeu? Temos que dar liberdade ao Espírito. Me deixa fazer uma observação. É só porque eu sou um pouquinho mais velho, já passei dos 80, né? Então tenho direito de fazer uma observação, que é essa. O canto de comunhão, na celebração litúrgica, tem que ser um canto que o povo cante, porque a comunhão é uma procissão, assim como há a procissão do ofertório, há a procissão da comunhão. Então, tem que ser uma música que o povo cante, e os benditos cantores têm a mania de nessa hora pegar as músicas deles, gravadas no último CD, e querer cantar. E o povo não sabe nada daquela música. Claro, se você tem uma música no seu CD, que o povo está sabendo, nada em contrário. Mas, do contrário, pega uma música que o povo sabe, pega uma música boa, peça aí discernimento, porque é uma hora sagrada. Depois da consagração é a comunhão, e o povo vai comungar, vai receber o Senhor. Então você precisa ajudar,
e até incentive para que o povo cante durante a procissão de comunhão. O que se pode admitir é que depois, na ação de graças, quando o povo silencia, se cante uma música que não é tão conhecida ou não conhecida mesmo. Aí você pode colocar a sua música, mas na comunhão não, por favor. Agora, uma outra coisa é esta. Infelizmente, eu vejo que ministros de música, cantores e cantoras, principalmente, têm imitado demais os cantores seculares. Gente, eu digo, basta, chega. Ontem o Padre Delton disse que a música secular se espelhava no canto litúrgico, no canto da igreja. Nós trocamos a coisa agora, somos nós da igreja, somos nós da renovação carismática, imitando os cantores e as cantoras. Para com isso, principalmente aqueles trejeitos na voz que os cantores seculares fazem, porque cada um quer mostrar mais gogó do que o outro. Infelizmente, cantores e cantoras, e eu falei cantoras com um pouco mais de força, estão seguindo o mesmo caminho e fazendo os maiores trejeitos. Eu não vou imitar aqui porque eu não sei e não quero saber. Para que trejeito? Cante com a sua voz e chega, meu filho. E uma segunda coisa, cante a melodia. Cante a melodia, especialmente na celebração litúrgica. Cante a melodia. Eu estava vendo que o tecladista tem ao lado dele, aqui, a música com as notas. É do Louvemos? Não, esse é do CD, é vários CDs, tem vários. De vários CDs. Está a música aqui, como se diz, os acordes, né? Se você não sabe qual é a melodia, vai ver. Tem ou não tem o Louvemos? E a internet oferece tanta coisa. Vai saber qual é a melodia. Eu fico horrorizado quando pego as minhas músicas e faço os maiores trejeitos com a melodia dela. Bom, o que foi gravado e o que foi aprovado porque naquele tempo era ainda disco, né? Foi aquela melodia, foi aquela que eu cantei. Agora, por favor, vamos, não falo agora de mim, não. Vamos parar com os trejeitos. Cante a melodia. Embora eu não goste, num show, talvez você possa usar algum artifício de voz. Veja o que eu disse. Talvez você possa usar algum artifício de voz, mas que não seja imitação dos cantores seculares, das cantoras seculares. Eu vou falar uma coisa muito séria agora, que é a seguinte: o músico, especialmente num show, seja ele cantor ou seja ele musicista, instrumentista, acaba colocando para fora toda a sua sensibilidade. E é justo e é preciso que se faça assim. É a sensibilidade que dá força, valor
a você cantando, a você tocando, porque também tocando. Não pense os que não tocam, que o que toca não tem que colocar sensibilidade ali no seu instrumento. Precisa, senão sai uma coisa xoxa. Pode, deve. Então é uma coisa natural e interessante, não é somente quando acontece um show, também nas celebrações litúrgicas, também no encontro. Você que é músico, cantando ou tocando, põe para fora toda a sua sensibilidade. Agora, só que sensibilidade e sexualidade andam ali pertinho. Então, cuidado com a sua sexualidade. Muitos desastres já aconteceram. Especialmente na volta, quando terminou o compromisso que se foi fazer. Litúrgico, não litúrgico, celebrativo ou não, show ou não. Na volta no carro, no escurinho do carro, o músico se torna carente, a musicista se torna carente, e ele e ela vão procurar carinho. Verdade ou não é? Não precisa responder. E daí o grande risco. Não é preciso que aconteçam mais desgraças, porque você está alertado e vai levar a sério essa situação. Não permita deslize nenhum, porque inclusive seria um mal para o próprio grupo com quem você foi buscar carinho. Com algum elemento do seu grupo, em geral, ele com ela com ele. E como é que fica a coisa depois? Lava a cara e está tudo certo? E às vezes os carinhos avançam. É verdade ou não é? Olha, eu estou falando como pai. Então, como pai, ouça a minha voz. E se segure, meu filho. Se segura, minha filha. Os casados têm uma sorte, porque eles sabem que quando chegar em casa, tem a presença da esposa, dos filhos. O solteiro corre maior risco, mas tem muito casado também, desculpe, que é bandidinho. Se Jesus diz que nem o adultério do olhar deve existir, muito mais o adultério do sentimento e o adultério do tato. É sério, é sério. Falei como pai. Agora eu quero mudar totalmente o assunto. Porque o título da minha pregação: músicos, instrumentos eficazes nas mãos do Espírito Santo. Eu vou dizer, você vai repetir: músicos, instrumentos eficazes nas mãos do Espírito Santo. Eu tive a graça de agora, na metade do mês de fevereiro, ir a Pittsburgh, lá na Pensilvânia, nos Estados Unidos, e ir à cidade menor, que é Duquesne, onde está a casa que chamou-se a Casa do Batismo no Espírito Santo.
Foi lá que aconteceu o primeiro derramamento do Espírito Santo na Igreja Católica. Por causa desses 50 anos que se completam agora, se completaram, né? No dia 15 de fevereiro, nós estávamos lá nessa data, foi uma graça de Deus muito grande, éramos poucos. Primeiro, éramos apenas 40 líderes mesmo de todo o mundo. E depois, no final de semana, mais 160 pessoas, inteiraram 200. Então, os líderes da renovação nos Estados Unidos todos, resolveram comprar aquela casa onde isso aconteceu. Era uma casa de retiros, porque estava na Universidade do Espírito Santo, e os padres que chefiavam essa universidade eram os padres do Espírito Santo. Veja como o Espírito Santo foi certeiro, como Jesus acertou de cheio, derramando o seu Espírito, justamente nesta Universidade do Espírito Santo, onde quem guiava eram os padres do Espírito Santo, e era uma casa de retiros. Então quiseram comprar esta casa, que era muito importante para eles, mas as negociações andavam atravancadas, não caminhavam. Até que, passado um tempo, porque a casa já não estava mais nas mãos da universidade, a casa já tinha passado para umas irmãs de caridade, umas irmãs, e elas chamaram os da renovação e disseram: olha, nos desculpem, porque nós não imaginávamos que essa casa fosse tão importante para vocês, por isso que nós estamos sendo duras em soltar a casa, mas agora sabendo a importância que ela tem para vocês, ela será mais importante para vocês do que para nós. Nós retiramos as nossas religiosas daí, e vocês ocupam a casa. Fizeram negociações e tal, e ficou por $500 mil. Não é pouco, mas também não é demais. Mas impressionante, assim que fecharam o negócio, apareceu alguém, ninguém sabe até hoje, que mandou um recado: eu banco e pago a casa a dinheiro, e vocês vão pagando para mim, pouco a pouco, na conta tal, e deram o número da conta. Não é uma maravilha? Daí, de posse da casa, eles restauraram a casa. Restauração quer dizer, fizeram com que a casa fosse como era 50 anos atrás, quando aconteceu o derramamento do Espírito Santo. E é uma belezinha a casa, ela não é grande, ela cabe no máximo 40 pessoas para um encontro, com dormitórios, com um lugar para palestra, com lugar para refeições, né? É para isso. E nós tivemos a graça de estar lá. O que aconteceu? Lá naquele tempo, 50 anos atrás, 4 rapazes daquela universidade do Espírito Santo não se conheciam, a universidade era grande, leram o livro A Cruz e o Punhal e ficaram estupefatos. Não sei se você conhece A Cruz e o Punhal. Quem conhece, levanta a mão. Pouca gente. Então, por favor, leia a editora Betânia, edita ainda hoje. Olha, já faz, eu tenho 40 anos de batismo no Espírito Santo, portanto esse livro tem no Brasil pelo menos há 50 anos, não é? É uma aventura maravilhosa de um pastor, Davi Wilkerson, que estava numa cidadezinha muito tranquila, com o seu pastoreio também muito tranquilo, ele estava totalmente contente, os participantes daquela igreja estavam todos satisfeitos, ele era um bom pastor, mas Deus o move a que ele deixe de assistir televisão todas as noites, como ele fazia, porque ele trabalhava durante o dia inteiro, de noite ele ia assistir televisão. Deus move a que deixe de assistir televisão e que reze naqueles
espaço de tempo. E Davi Wilkerson começa a fazer isso. E todas as noites lá está ele, e a oração foi crescendo, 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 crescendo. Ele foi sendo tomado cada vez mais, já era batizado no Espírito, era uma igreja renovada, ele também era renovado e renovava a sua igreja. Chegou um momento, eu estou resumindo muito, vou deixar vocês lerem o livro, que o Espírito Santo o impele, e o verbo é esse, o impele para Nova York. Ele está numa cidadezinha pequena, afastado de todo esse buliço. E em Nova York, ele vai e começa a trabalhar com jovens de gangues, drogados, prostituídos, e essas várias gangues que lutavam entre si com armas. Em todo confronto de gangue havia morte. Davi Wilkerson vai trabalhar com eles. Era uma coisa absurda, mas o fogo do Espírito o moveu a isso, e a graça de Deus fez com que ele conseguisse. E maravilha, ele vai convertendo aqueles jovens, tanto assim que depois, quando ele organiza um trabalho de recuperação de jovens, os seus maiores ajudantes são os jovens que foram recuperados pelo poder do Espírito. Então aqueles 4 jovens leram e foram conversar com os evangélicos, que na universidade havia evangélicos também. O que era aquilo? Por que eles eram assim, tão diferentes? Por que aquele homem era tão diferente assim? O que era esse negócio de batismo no Espírito? E os evangélicos explicaram, e o mais lindo é que cada um desses jovens quis ser batizado no Espírito Santo, oraram por eles, e eles ficaram cheios do Espírito Santo, tão cheios, que Deus faz uma outra coisa. Eles que estavam soltos na universidade, acabaram se encontrando. Claro, estou resumindo bastante. Acabaram se encontrando esses 4. E começam a partilhar o que aconteceu com eles. E viram que era muito semelhante. E daí, eles dizem, vamos então passar isso para os nossos colegas. Vamos fazer com que vários deles leiam esse livro, e também vamos pedir à universidade que ceda um fim de semana para fazermos um retiro, e na base do Novo Testamento, os Atos dos Apóstolos, nós vamos pedir a Deus que nos dê essa graça. E fizeram assim. Chegou justamente metade de fevereiro, era o fim de semana. Quando chegam na casa, torneira nenhuma tinha água. Alguns jovens já querem ir embora, mas aqueles 4 animam a eles que fiquem, porque dizem, nós vamos ficar. Se ficarmos só nós vamos rezar, mas nós vamos ficar. E acontece que os 36, eram 36, ficaram. Na manhã seguinte, não havia água. Eles tiveram orações, pregações, durante a manhã todinha, na parte da tarde igualmente. Daí, naquela noite estava programado festejar os aniversariantes do mês de fevereiro, coisa muito americana. E aconteceu que um deles, que não é desses 4, não quis ir para o festejo, foi para a capela, e orando diante do Santíssimo, aconteceram coisas tão extraordinárias dentro dele, na mente, no coração, nos sentimentos, nas emoções. Ele disse, só pode ser o batismo no Espírito. Um pouco depois, entra a Patty Mansfield, que já esteve várias vezes aqui no Brasil. Ela tinha apenas 18 anos nessa ocasião.
E a Pet vê naquele rapaz a mudança. Ele estava transfigurado. Ela mesmo testemunha isso. Mas ela não para nele. Ela vai para diante do Santíssimo e começa a rezar. E aí Deus dá um passo a mais. A Pet de repente começa a orar em línguas. Como disse o padre Delton ontem. E orava, e o que acontecia é que ela não conseguia parar de rezar. Ela não queria mover a boca, a língua, os lábios, mas não conseguia. Daí vai chegando mais uma pessoa, mais uma pessoa, mais uma pessoa, e todos que entram na capela vão sendo batizados no Espírito Santo, batizados no Espírito Santo, e quando a maioria deles já está na capela e batizados no Espírito Santo, eles ouvem um barulho, saem para ver, era água congelada nos tubos, que degelou, e agora começa a sair nas torneiras. Muitos deixaram as torneiras abertas, mas eles logo reconhecem. Se durante o dia, que era quente, não degelou, agora à noite, não ia degelar de jeito nenhum, né? Logo reconhecem, esse é um sinal de Deus, de que rios de água viva estão correndo conosco. Aquela noite se torna uma noite gloriosa. Aqueles jovens eram todos neófitos, né? Estavam começando tudo, mas foi uma noite gloriosa, uma vigília maravilhosa. No dia seguinte, houve palestras, houve orações, mas tudo de maneira diferente. Eles, passado isso, vão para a universidade e vão ser leais com os evangélicos. Contam tudo e combinam. Vamos fazer um grupo de oração conjunto, católicos e evangélicos, aqui na universidade. Vocês sabem mais do que nós, então vamos fazer um grupo de oração juntos. E fazem, a universidade permite. Gente, torna-se um grupo maravilhoso, os dons são usados ali, e pessoas curadas de palavras de profecia, palavras de ciência, imagens, e pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. Todos aqueles que pediam, oravam por eles, eles eram batizados no Espírito Santo, e o grupo cresceu. E claro, outras universidades souberam, entraram em contato. Nós queremos a mesma coisa para nós. Por que vocês não vêm aqui e não fazem um retiro conosco para que nós recebamos esta graça? Então vocês leiam antes A Cruz e o Punhal, de Davi Wilkerson. Depois nós iremos, e vão, e mais uma universidade, e mais uma universidade. Gente, isso se alastra rapidamente nos Estados Unidos. Uma coisa muito linda. Professores da Universidade Gregoriana, que é a mais importante de Roma, americanos, vieram passar as suas férias nos Estados Unidos. E ficaram sabendo, e vão ver, e se entusiasmam, e acham uma coisa maravilhosa. Eles que eram grandes professores, estavam vendo agora os dons do Espírito Santo acontecendo ali no meio de, a maior parte eram jovens. Eles ficam encantados. Daí professores da Gregoriana, padres, se ajoelham no chão e pedem para que orem por eles. E eles oram por esses sacerdotes. Eles são batizados no Espírito Santo, e quando voltam para a Universidade Gregoriana, se organizam e fazem um grupo de oração, pequeno de início, mas é tão lindo aquele grupo, que aquilo começa como grão de fermento, a aumentar, e da Universidade Gregoriana vai para a Europa. No Brasil, já em 69, isso aconteceu em 67. 69, já estava começando aqui no Brasil. O que aconteceu no Brasil? O Padre Eduardo, naquela época, era ainda seminarista. E ele foi passar as férias nos Estados Unidos, e viu toda essa beleza. Pediu também ele para ser batizado no Espírito Santo. Daí pegou todo o material que ele podia, de apostila e de livro, e levou para o Padre Haroldo Hahn, lá em Vila Brandina, em Campinas.
Mas ele falou com tanto entusiasmo que o Padre Haroldo se animou e leu todo aquele material. A partir disso, o Padre Haroldo organizou o que ele chamou de experiência de oração no Espírito Santo. Ainda hoje, muitos grupos chamam isso de experiência de oração no Espírito Santo. E Padre Haroldo fez várias experiências de oração. Em 71, aliás, deixa eu dizer antes, ele começou a ir a outros lugares, onde ele era chamado. O nosso seminário, onde eu estava me recuperando e como professor, chamou o Padre Haroldo para falar a nós no dia 2 de novembro, só um dia só, 2 de novembro. E acontece, o Padre Haroldo só pôde fazer 2 palestras de manhã cedo, uma sobre o batismo no Espírito Santo, a segunda não me lembro o título, mas a terceira à tarde era sobre os dons do Espírito Santo. Aquilo me afervorou tanto que eu desejei do fundo do meu coração. No fim da missa, o Padre Haroldo disse: se vocês quiserem, disse aos padres, eu imponho as mãos para vocês receberem esse batismo no Espírito Santo. Eu quis do fundo do meu coração. Ele passou rezando por cada um. Eu não sei o que se passou com cada um deles. Eram meus colegas, eu os respeito muito, mas não sei o que aconteceu com eles. Mas quando o Padre Haroldo chegou e rezou por mim, eu não senti nada. Como disse o Padre Delton ontem, não senti nada. Mas naquela noite, sozinho, andando nos pátios do colégio, era 2 de novembro, portanto não tinha aulas, eu comecei a orar como nunca tinha orado na minha vida. A oração vinha do fundo do meu ser, e aí foi toda a minha transformação. E daí, ao mesmo tempo, o impulso que Deus me deu. No mês seguinte, eu estava pregando numa das experiências de oração, lá em Vila Brandina, Campinas, com o Padre Haroldo. E no outro mês seguinte também, o Padre Haroldo não pôde estar, porque ele precisava ir aos Estados Unidos por motivo de saúde. Então eu dirigi, que quem coordenava era o Reinaldo, que vocês conhecem, e quem dirigiu como padre a experiência de oração fui eu. Recém-batizado no Espírito Santo. Você sabe tudo que Deus fez comigo com esse batismo no Espírito Santo. E você sabe o que Deus fez no Brasil e o que Deus está fazendo no mundo com o batismo no Espírito Santo. Então é justo que nós festejemos os 50 anos do batismo no Espírito Santo na Igreja Católica. Agora no mês os últimos dias de maio e começo de junho, o Papa quer, e foi ele que fez o convite, e quem fez a programação foi ele. Ele quer que nós estejamos lá, o maior número possível que pudermos estar, gente do mundo inteiro, para desde quarta até domingo. Olha que é um encontro delongado, de quarta a domingo. Quarta-feira ele nos recebe na Praça de São Pedro. No sábado ele vai à vigília e disse: eu vou estar na vigília, posso estar em outro momento, mas na vigília eu vou estar. E no domingo eu quero receber vocês aqui para a missa de encerramento na Praça de São Pedro. Gente, que coisa maravilhosa, um Papa fazendo isso. É a grande chance para nós, músicos da renovação carismática católica, é a grande chance. E como nós somos esses que vão à frente, músicos em ordem de batalha, como nós somos Gibor, como nós somos musicistas que vamos à frente do exército, nós precisamos ser os primeiros a usufruir da beleza dessa graça que Deus nos dá. Houve um senhor, David Plessis, da África do Sul, que era carismático até não querer mais, não exagerado, mas fortemente carismático. Ele, onde quer que ia, falava do batismo no Espírito Santo e orava para as pessoas para que recebesse o batismo no Espírito Santo. Aqui no Brasil, eu participei
Dom Paulo Evaristo Arnes, cardeal arcebispo de São Paulo, convidou porque conheceu Davi du Plessis no concílio, e ele veio e falou aos bispos, ao cardeal, aos bispos auxiliares, a nós padres, do tema que foi dado a ele. Mas ele deu uma ajeitada e entrou no batismo no Espírito, falou sobre o batismo no Espírito Santo, e o mais lindo, ele impôs as mãos sobre o cardeal e sobre nós padres, os bispos auxiliares, pedindo o derramamento do Espírito Santo. Este Davi du Plessis foi chamado Mr. Pentecostes. Quer dizer, onde quer que ele fosse, ele falava de Pentecostes, do batismo no Espírito Santo, Mr. Pentecostes. Eu não sei o que aconteceu com os bispos auxiliares, eu não sei o que aconteceu com os padres naquela reunião, mas eu sei o que aconteceu comigo. Eu saí daquela reunião com Davi du Plessis, o Mr. Pentecostes, querendo eu também ser Mr. Pentecostes, e deixa eu dizer com toda franqueza, com simplicidade, mas com franqueza, e eu sou. E quero ser até o final da minha vida. Eu quero falar e refalar do batismo no Espírito Santo, eu quero falar e refalar dessa grande graça de Pentecostes, eu quero ser Mr. Pentecostes, e hoje eu convido você a ser Mr. ou Miss, as mulheres, Pentecostes. Seja realmente com uma tocha humana, levando Pentecostes para os lugares todos que você puder. Negão querido, sim, porque são anos e anos. Aquela música que você compôs, enquanto eu pregava e o Eugênio escrevendo. Daí no final da pregação, o Eugênio veio e cantou essa música que você cantou ontem à noite no show. Vem, vamos lá. E no final faz aquilo que eu disse. Você já deu o tom, todo mundo silencia e nós cantamos em línguas. Em verdade te digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Em verdade te digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. O que vamos pedir então, irmãos? Vai! Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Por isso vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. O vento sopra onde quer, você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem pra onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito.
Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. O vento sopra onde quer, vai! O vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem pra onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. E é por isso que eu peço, vem, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Só vocês, vem. Vem, 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 o cantareira, o cantareira, la la ya. Endere la 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 ya, o candala bandala ya la 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 ya la 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 la. Obrigado, Senhor, pela beleza desse canto em línguas. Podemos dizer que realmente o Espírito Santo regeu o canto. E que esse Espírito que regeu já caiu sobre todos nós. Mas, mais uma vez, eu levanto as minhas mãos e digo, Senhor,
Assim como Eliseu pediu porção dobrada do Espírito Santo ao seu mestre Elias, e foi atendido, e Eliseu ficou duplamente cheio do Espírito Santo, e operou prodígios, milagres, maravilhas, mais até do que o seu mestre Elias. Que da mesma forma, Senhor, esses seus filhos e filhas, com porção dobrada do Espírito Santo, realizem maravilhas. Sim, que pelas suas mãos aconteçam sinais, prodígios, milagres, maravilhas. De seus lábios venham palavras de sabedoria, palavras de ciência, palavras de profecia. Sim, nosso Senhor e nosso Deus, que o discernimento venha imperar nos grupos, nos encontros, até mesmo nos shows. Sim, que o discernimento, Senhor, dos Espíritos venha sobre as pessoas, venha sobre esses teus filhos e filhas, e todos, replenados do Espírito Santo, possam realizar toda a tua obra como o Senhor quer. E sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Quando termina um concerto, o pessoal aplaude, mais do que a orquestra, o regente. O regente foi o Espírito Santo. Vamos aplaudir o regente, que ele regeu muito bem. Regeu muito bem. Vem, 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 vem. Se é para aplaudir, vamos aplaudir para valer. cançãonovaplay.com. Assine já! Meu irmão, minha irmã, quero convidar você a nos ajudar se inscrevendo em nosso canal Pequeninos do Reino, Obra Missionária, no YouTube. Deixe lá o seu like, o seu joinha, ative o sininho para receber as nossas notificações e clique na palavra todas. Assim, você vai estar nos ajudando a manter o canal na plataforma que nos exige no mínimo 1000 inscritos. Então, você se inscrevendo, você está nos ajudando a alcançar mais almas para Deus. E quero convidar você também, que já está inscrito, convide outras pessoas, meus irmãos, a fazer parte dessa obra de Deus, para que assim juntos possamos evangelizar pela internet, pelas redes sociais. E falando em redes sociais, nós também estamos presentes em outras redes sociais, como no WhatsApp, no YouTube, no Telegram, no Facebook, no Instagram e no Twitch. Visite-nos, participe nessa obra de evangelização conosco. Amém? Deus lhe pague. Pequeninos do Reino, obra missionária, uma obra de Maria.